Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Começa agora a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é a nossa convidada, a advogada Ana Rita Duarte de Campos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou cheia de medo. Não é caso para isso. Vamos ser os advogados do diabo, nós. Força. Vamos lá, começamos com uma que eu acho que é relativamente fácil para si. Em que ano foi consagrado o direito à liberdade de expressão? Liberdade de expressão, 1976. Não cá. Não cá. Não cá. É globalmente. Não sei. Sabe. Não sei. Sabe. 1948. Exatamente. Olha, posso dar só uma notinha. A minha mãe nasceu no dia da proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 10 de dezembro de 1940. Então vê como é mais fácil não podia ser. Não tem como falhar a data. E isso é muito bonito, é muito auspicioso. Sim, senhora. Sobre o caso Anjos, Joana Marques, os limites do humor devem ou não ser os da liberdade de expressão? Sim, eu já dei uma entrevista há muito pouco tempo a dizer que eram pelo menos os da liberdade de expressão e, portanto, eu acho que a liberdade de expressão é o conteúdo mínimo possível do humor. Depois temos a questão da liberdade de criação artística, porque nós, ao contrário do que acontece no Brasil, o Brasil o ano passado teve uma reforma, no ano passado não foi, em 2023 teve uma reforma penal muito penalizadora da criação artística e, portanto, fez-se uma coisa que não passava pela cabeça, pelo menos a mim não me passaria pela cabeça, que é penalizar mais um facto por ele ter tido lugar no contexto da criação artística. Isto como uma agravante. É como uma agravante. Nós temos uma coisa parecida, mas que tem que ver com outras razões, que tem que ver com as difamações agravadas, porque quando são cometidas através de meios de comunicação que facilitam a disseminação da informação. Mas aqui a nota não é essa. A nota aqui é da criação artística. Portanto, o texto ficcional, não é? Interpretado dessa maneira, tem aqui uma penalização que pronto, um país que não sabe rir, eu acho. E é um ainda há país pouco tempo que não tivemos tem o caso esse do grande humorista futuro. que foi condenado. Sim, o Léo Lins. A 8 anos de 8 cadeia. anos e 3 meses de É prisão. impressionante. É uma coisa, e nós tratamos bem a liberdade de expressão em Portugal, ou não? Eu acho que, enfim, que a questão da tutela da honra daquilo que se costuma chamar os crimes da comunicação social, enfim, eu acho que a maior parte das situações, essas situações nem sequer têm relevância criminal, portanto podem ter uma relevância do ponto de vista do direito indemnizatório, mas que não têm qualquer, e há muito poucas vezes intento processos desses, há muita gente que quer. Quase todos os dias não, mas regularmente, alguém que processa alguém em termos públicos. Eu acho que as pessoas, como dizem os espanhóis, ofendidas. às vezes têm a pele muito fina, sabe? Então hoje em dia eu acho que nós estamos numa situação, no debate público, não é? Dizendo as coisas assim, nós estamos numa situação em que as pessoas não conseguem ter uma conversa civilizada, não conseguem perceber a perspectiva do outro. Ainda há poucos dias esta questão das declarações da Ministra do Trabalho sobre a amamentação, quer dizer, a quantidade de disparates que têm sido ditos. E pronto, e não há ninguém que olhe para um problema destes e diga, bom, mas isto é um problema de fundo, nós temos de nos comprometer com políticas públicas que não onerem só os empregadores e que no fundo respondam àquilo que como diria o Unamuno, se calhar nós somos um povo de suicidas, nós já nem nos reproduzimos, não é? Não há condições já para vamos as pessoas falar terem desse crianças, tema, não é? Mas já vamos falar desse tema da só pegando ainda amamentação. no caso Anjos, Joana Marques, o que é que espera que saia da decisão do Tribunal? Eu tenho sempre muito respeito pelas decisões dos tribunais. Mas as suas expectativas a minha e pela eu não conheço experiência o que processo, eu não conheço o processo e portanto tenho algum poder a dar alguma opinião. Eu diria, dando desconto, que às vezes eu também já tive muitos processos mediáticos, o que sai cá para fora às vezes não é exatamente o que se passa dentro da sala e o que está escrito no processo, mas eu acho que se aquilo que está cá fora, com esta ressalva, for verdade, eu acho que é muito difícil esta ação proceder integralmente. O que quer dizer, trocando isso por Quer dizer que acho muito complicado. Olha, eu acho que o Ricardo Araújo Pereira realmente teve uma piada enorme a dizer, bom, mas há aqui um problema quer dizer, eles foram ameaçados, não processaram essas pessoas, ficaram doentes, não processaram, enfim, sabem quem é que os ameaçou e de repente vão processar quem se riu. Eu acho que há ali um problema aí, portanto, na questão de contra quem é que aquela ação devia ter sido intentada, quem é que causou aquele dano. Porque parece que houve dano. Pronto. Mas se calhar também não houve o dano, mesmo tendo havido, se calhar não houve o dano com a extensão do milhão. Se calhar às vezes, quando os clientes vêm ao escritório e querem matar e esfolar e fazer 30 por uma linha,
Também, enfim, eu digo, não, se calhar há pessoas com um feitio diferente do meu, mas eu fui ensinada assim, no fundo, de sermos o primeiro filtro entre o cliente e a loucura do cliente. Porque essa questão também foi muito debatida. Quem é que terá aconselhado os anjos a achar que era uma boa ideia? Foram duas colegas minhas. Eu não, como deve calcular por razões éticas, não me posso adentrar muito mais do que isto, não faço ideia. Já disse que não sei o que é que está escrito no processo, como é que foi produzida a prova, mas a minha experiência pessoal, e relativamente a essa respondo, é que, no fundo, o primeiro filtro entre um insucesso e um sofrimento para o cliente é o advogado. Claro. Não é? Sim, e isso fica aqui e mais um diz, e muito bem. Vai responder agora à segunda pergunta. Começou bem. E esta cálculo que vem ali nos primeiros manuais de direito. Quem foi a primeira mulher advogada em Portugal? Foi a Regina Quintanilha. Sim, foi fácil então. Que era avó da professora Maria da Glória Garcia. Ficou a saber. Pronto, ficamos sim. E agora diga-nos, passaram mais de um século, mais ou menos, foi ali na Primeira República que ela conseguiu desbravar esse caminho. A advocacia ainda é um mundo muito masculino. Infelizmente sim, na minha área. Com tantas mulheres na advocacia. E na minha área especialmente, é uma área de homens. Porquê? É que é onde sempre com os títulos todos coloridos. Qual é a sua área, já agora, para quem me está a ouvir? Direito penal. Mas porquê? Não faço só penal, mas são mais... especializações banca, seguros, compliance e por aí fora. Sim. Porquê que isso acontece? Se formos às quando faculdades comecei de Direito, a fazer, estão cheias verdade, de mulheres. E o meu ano na Faculdade de Direito de Lisboa era um ano muito equilibrado. Equilibrado em termos de alunos e alunas. Sim, alunos e alunas. Depois, quando eu fui fazer... maioria agora de mulheres no curso, penso que sim. Admito que sim, eu quando nos últimos anos que dei aulas, eu cheguei a ter uma turma só de raparigas. Cheguei a ter uma turma só de raparigas, terceiro ano de processo civil. Portanto, há um teto de vidro que está ali baixinho. Mas eu acho que há vários fatores para isso. E acho que não tem só que ver com o facto de, por exemplo, na minha área, se relacionar muito o advogado / criminal com uma figura masculina. Eu não sei de onde é que isso vem, mas isso vem. Eu, quando comecei a fazer julgamentos, durante muitos anos, enfim, eu não faço só processos da fina flor, de coisas muito mediáticas. Nós temos de fazer tudo, como é evidente, aquilo que acharmos que é razoável e justo que tenhamos intervenção. Mas durante muitos anos, enfim, com a única exceção dos processos onde aparecem mais advogados que são indicados pelo Estado, estamos a falar do patrocínio oficioso. Quando eu falo de escritórios de advogados, mesmo de escritórios de boutiques, de práticas isoladas, há muitos advogados penalistas que trabalham praticamente sozinhos. E ótimos, fabulosos, estão aí nos processos mediáticos todos, mas as mulheres são muito poucas. E, portanto, eu diria que na minha geração, que somos duas. Duas, sim. Claro que depois há outras pessoas que aparecem... Mas por alguma razão especial, essa área de direito? Eu acho que tem que ver com uma coisa, tem que ver... Por isso é que eu não acho que a responsabilidade seja só da gestão dos escritórios, que seja só dos clientes. Eu, por exemplo, nunca tive problemas de ser escolhida por um cliente. Eu tenho mais clientes homens que mulheres. Eu nunca tive problema por ser mulher. Eu nunca me senti discriminada na minha carreira pelo facto de ser mulher. O que eu acho é que isto é uma área muito, enfim, com todo o respeito pelas outras áreas do direito, é uma área muito exigente. É uma área em que eu estou a fazer um prazo urgente neste momento. Nós estudamos muito, nós temos umas vidas muito complicadas, porque temos de estar muitas horas a escrever, a pensar, porque isto não é chegar à sala e as coisas acontecem. Isso é só nos filmes que é assim. Nos filmes e nas séries de advogados nunca se vê ninguém a trabalhar. As pessoas a passearem as roupas, vê-se as pessoas a tomarem café, mas não se vê as pessoas a trabalhar. E isto é uma vida muito exigente e é uma vida em que significa muitas vezes que as mulheres têm de abdicar da vida pessoal para no fundo darem resposta a clientes que ligam à meia-noite, à 1h, às 7, quando têm buscas em casa. Isto não é nada fácil. É mais difícil cavar. Havia um escritor espanhol que dizia era o amigo do Javier Marias, como é que ele se chamava? O Juan Benet. O Juan Benet dizia assim, senhor Juan Benet, é muito difícil a criatividade e não sei o quê. Não, difícil é cavar. E isto é um bocado relativo. Mas eu acho que tem que ver com isto e naturalmente com uma questão também de fundo da sociedade. Eu acho que a sociedade, do ponto de vista das dinâmicas familiares, isto é uma banalidade, mas infelizmente tem de a dizer porque a sinto, porque
e porque a vejo nas vidas das minhas amigas, é uma vida em que a mulher é muito sacrificada pelas necessidades do agregado familiar. Não é? Claro, são elas que vão às reuniões todas e às consultas. Sim, e então na minha geração, eu não tenho filhos, mas tenho pais que já precisaram de que eu cuidasse deles. A minha geração é a geração em que tem de cuidar dos filhos e tem de cuidar dos pais, ao mesmo tempo. E não é fácil. Muito bem, vamos em frente, 10 pontos, até agora o pleno. Vamos entrar aqui numa área mais jurídica. Qual é o prazo comum para a prescrição de dívidas em Portugal, de acordo com o Código Civil? 20 anos. Isto vai ser uma limpeza. Sabe o artigo? E vão 15. Peço desculpa. Sabe o artigo? Não sei de cor, mas sei. Mas sei que são 20 anos. 309, eu estive a ver, não fazia a mínima ideia. Não é jurista, mas estive a ver, e depois há uma série de dívidas ao fisco 8 anos e por aí fora, não é? Sim, há uma série de exceções, mas o geral é... A responsabilidade por factos ilícitos, se eu lhe der uma pancada, o Paulo tem 3 anos para me processar. Ok. Fica a saber. Tem 3 anos para civil. Mas tenho mais... Não foi, não, atordoado os 3 anos. Tenho mais tempo... Não sei se faz sentido. Tenho mais tempo para reclamar uma dívida. Fundo contratual. Portanto, a obrigação contratual tem uma tutela jurídica reforçada. É mais forte do que a violência física? O facto ilícito tem de ser provado em tribunal. Portanto, o vínculo jurídico, se estiver constituído e gerar uma obrigação de pagar alguma coisa, tem uma tutela jurídica reforçada. Pronto, ficamos todos esclarecidos com isso. Cuidado com as pancadas. Falando de prescrições de prazos, quais são os principais nós que levam a justiça portuguesa a ser tão demorada? Olha, eu vou-lhe contar uma coisa que sem dizer nomes... Eu terminei há pouco tempo uma instrução que durou 4 anos. Instrução só? Instrução. Que é aquela fase em que se decide o que é que vai a julgamento e se vai ou não a julgamento, exatamente. E claro que fui a julgamento, estou com os maus, não é? Não, é um processo muito, muito, muito complicado. Os factos são de 2017, vejam bem. Mas porquê 4 anos? Há excesso de garantismo também? Não, houve 4 juízes de instrução criminal. Houve uma situação... 4, foram mudando? Sim, foram mudando e houve uma situação. E isto que eu estou a contar é comentado nos corredores da vida judiciária aqui em Lisboa, porque é um caso muito conhecido, em que houve uma situação em que houve um juízo do Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa, portanto agora são 9 juízes, já não são só 2, não é? Mas houve um que ficou sem juiz. E o meu processo, coitado, estava neste juízo que ficou sem juízo. Durante quanto tempo? Durante mais de 2 anos. E, portanto, o que é que ia acontecendo? Iam entrando juízes, nós estamos a falar de um processo gigantesco, pronto. Iam entrando juízes que iam ali, enfim, dar uma ajuda, dar uma mãozinha àquilo, e estivemos neste registro até agora. Não é processo para se dar uma mãozinha, ou se mergulha naquilo ou não se mergulha. Sim, isso. E eu estou a dar o exemplo deste processo, porque é um processo muito conhecido, é um processo de uma grande magnitude e complexidade, mas isto seria inadmissível acontecer no processo, de uma pancadinha qualquer, está a ver? Uhum. E eu acho que eu não tiro a responsabilidade a alguns da minha classe, eu sou muito exigente com a minha classe. Eu acho que há um excesso de recurso a meios dilatórios? Não, acho que há pessoas que fazem isso, mas isso é uma minoria. E há poucas situações em que isso tem realmente algum resultado. Claro que tem um efeito imediato, que é, a partir do momento em que se põe um requerimento no processo, alguém vai ter de o ler e vai ter de o decidir. Mas isso não significa que esse requerimento, ou esse incidente, ou esse recurso suspenda o processo. Este é que é o ponto. E, portanto, a dinâmica do processo penal, sobretudo, é uma dinâmica de não haver recursos com efeito suspensivo até que haja uma decisão final. Isto vai ser tudo mudado. Eu acho que o Governo vai fazer uma grande alteração, a avaliar por aquilo que pôs no programa de Governo, vai fazer uma grande alteração a estas coisas, mas eu acho que nós estamos aqui a enfrentar um problema que não é real. Eu acho que é um problema real, e por isso é que falei neste caso, que é um problema de eficiência, e é um problema de meios, e é um problema de motivação das pessoas que trabalham dentro do sistema de justiça. Mais do que de lei. Mais do que de lei. E um problema de cultura. Não se pode ir a um tribunal e os funcionários judiciais estão a conversar e a falar sobre receitas o dia todo, não é? Isso existe. Existe. E com frequência. E com frequência. Eu conheço algumas situações dessas. Claro que não são a regra, mas a regra, aquilo que eu assisto é o quê? É haver pessoas competentes, diligentes, mas pessoas que estão a 300 km de casa, porque os funcionários judiciais são colocados como juízes, através de um movimento, não é? E, portanto,
Estamos a falar de vencimentos muito baixos, estamos a falar de condições materiais muito complicadas. Aqui no Palácio da Justiça, o Ricardo Araújo Pereira, é a segunda vez que eu cito hoje. Ele deve estar a pensar, a queixar-se, a dizer, da temperatura. Da temperatura, claro, pois, aquilo é assim, no verão, eu custa-me mais no verão, e no dia em que eles lá estavam, eu estava a fazer um julgamento no outro andar. E quando eu saí estavam 44 graus cá fora, eu estava a chamar o Uber, o meu telemóvel disse-me que estavam 44 graus. É pior no verão do que no inverno. No inverno também não é agradável, mas eu como gosto de frio, claro. Eu como gosto de frio, não gosto de calor. Mas tem que ver com isto. Eu acho que há um desinvestimento muito grande, só para terminar este tópico, há um desinvestimento muito grande nos tribunais, nas prisões, nos hospitais prisionais. Há 2 em Portugal com péssimas condições, eu conheço, e sei muito bem o que é que estou a dizer. E portanto nisto andamos. E há uma grande desmotivação de quem faz parte do sistema. Ana Rita Duarte Campos, 15 pontos até agora, vamos à quarta pergunta. Já há pouco tinha falado deste tema. A pergunta é: o Governo pretende limitar o direito ao horário reduzido para a amamentação até que idade da criança? Até aos 2 anos. Está certo, é isto. E vão vir. Vamos ter aqui um plano. Não sei se a última pergunta também não é fácil demais, mas enfim. Agora já está. Já não podes mudar. O Governo fez bem em anunciar esta intenção de reduzir o limite para benefício da redução do horário da amamentação. Existem abusos. Qual é a sua opinião? Pois, eu conheço a professora Maria do Rosário Palma Ramalho, é professora na faculdade onde eu fui aluna e fui também assistente há alguns anos, e é uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito. É uma pessoa muito... Olha, houve alguém que escreveu que ela é uma jurista humanista, e é verdade. É uma pessoa muito preocupada com as desigualdades sociais, e no contexto daquilo em que se especializou, que é o direito de trabalho. É uma pessoa que teve uma visão sempre protetora do trabalhador. Bom, isto dito, eu não sei se houve algum estudo, também isso foi oposto à senhora Ministra a dizer que não podia generalizar, podia haver abusos. Assim, nós já sabemos como é que este país às vezes funciona, não é? Eu não tenho razões para duvidar daquilo que conheço da professora, de que se calhar há pessoas com crianças em idade de ir para a primária que ainda amamentam. Eu não estou a dizer que não devem amamentar, porque não percebo nada disso. Há várias teorias sobre isso. A questão aqui era a questão que eu ficava há bocadinho, penso eu, que é nós em Portugal discutimos a espuma dos dias. Discutimos a espuma dos dias e, portanto, há um evento, estamos na Silly Season, as frases foram infelizes. Eu não acho que tenham sido infelizes. Eu acho que é uma coisa que tem de se discutir e tem de se perceber que nós temos um problema de natalidade. Isto vai ser um problema ao nível da sustentabilidade, da segurança social, da renovação das gerações em determinados empregos, porque o que é certo é que a nossa imigração não vem para determinados empregos. A nossa imigração qualificada não é suprida pela imigração que nós estamos a deixar entrar no país. E, portanto, nós temos de... Não há uma substituição, uma troca. Quer dizer, quando eu me reformar, quem é que fica no meu lugar? Quem é que fica no lugar do Dr. Eduardo Barroso, que já está reformado? Quer dizer, eu acho que isto... Acho que em Portugal, e isso é uma coisa que eu, apesar de gostar muito de política, é uma coisa que me desaponta muito. Eu acho que nós não discutimos as coisas a fundo. Ninguém quer saber o país que queremos ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso acontece na justiça, isso acontece na economia. Eu conheço pessoas, se calhar conheço 20 pessoas que dariam um governo fantástico, mas que não vão para a política. Quer dizer, eu acho isto tudo muito, às vezes um bocadinho triste, mas pronto. Não é particularmente otimista. Não, mas acho que também, contra mim falo, eu acho que também me devia empenhar mais. Sabe? Muito bem. Vamos à última questão. Estamos quase a chegar. Vamos aos 25 pontos. Aos 25 pontos. Eu sou muito competitiva, eu gosto imenso de ganhar. Vamos lá ver então. Em que país europeu foi detido Rui Pinto, responsável do caso Football Leaks? Isto foi em 2019. Foi na República Checa. Não. Foi? Não foi. Então? Hungria. Tá. Então como é que consideramos isto? Aceitamos ou não? 2 pontos então, 22. Pronto, menos mal. Foi na Hungria, foi em Budapeste. Esta área, whistleblowing, aliás, nem se sabe se Rui Pinto é ou não considerado um denunciante. Eu sei, não é. Não é, não pronto. Pode. Não pode. Mas de qualquer maneira ele é visto, ou pelo menos apresenta-se como tal, e no início foi visto como tal. Esta área das suas áreas de especialidade, precisamente este enquadramento de denúncias e denunciante, nós temos uma boa lei para isso, ou não? Temos uma lei, que é a primeira,
portanto, isto é um fenómeno que em Portugal é relativamente recente, perceber-se que quem está dentro de uma organização tem de ser protegido, não é ser um incentivo, tem de ser protegido caso queira denunciar uma coisa da qual tenha conhecimento, para que não possa haver retaliação contra ele. Este é o propósito da nossa lei. E, portanto, nós temos algumas coisas que eu acho que temos de aperfeiçoar na lei, e, portanto, a lei, enfim, houve aspectos da lei que ficaram um bocadinho aquém da diretiva, mas, por exemplo, imagino que a pessoa tem um problema de saúde do foro psiquiátrico no mesmo período temporal em que fez a denúncia e, por exemplo, a diretiva diz que aí considera-se que é consequência disso e, portanto, não... Agora, eu acho que nós temos... Este modelo do whistleblowing, isto nasceu muito nos Estados Unidos e no Reino Unido, sobretudo, e, portanto, a ideia era sempre uma ideia de preservar a organização em detrimento de alguém que estivesse dentro dela a fazer-lhe mal à organização e, por reflexo, aos colegas e à comunidade no geral. E em nós casos em Portugal, que outro tipo de prova ou é difícil de alguma maneira? Sim, é difícil. Como é evidente, as situações do whistleblowing não pressupõem que depois se faça uma investigação interna, que é uma matéria que não está regulada, é uma matéria que decorre de princípios gerais de direito, que tem que ver com direitos fundamentais, proteção de dados, contraditório, etc. Mas depois o que é que acontece? Eu, enfim, não gosto muito de estar a falar em casos concretos que não acompanho, mas o que aconteceu no caso da Galp. Eu acho que isto demonstra que nós não temos assim uma grande maturidade para estas coisas. Eu acho que é uma lei positiva, desde logo para evitar os abusos da retaliação, mas há uma coisa que, por exemplo, que não elimina, que é, por exemplo, haver uma situação em que alguém foi whistleblowing numa organização, não é despedido, mas passados 5 anos, portanto já não se aplica a presunção de ilicitude, passados 5 anos quer ir trabalhar para uma empresa concorrente no mesmo ramo. Esta pessoa já está queimada no mercado. No mercado, já toda a gente portanto, sabe isto que ela a lei fez. não resolve. Claro. Isto a lei não resolve. Mas nunca pode resolver, talvez. Isto nunca pode resolver a questão que eu estaria a falar da Galp, porque tem que ver com, no fundo, armadilhar o processo desde o princípio, que é haver uma coisa terrível que nunca pode haver numa situação de investigação, que é haver um leak externo para pressionar a pessoa que está a ser investigada a ir embora, e portanto é o mesmo problema. Sem chegar a Isto não quer dizer que isto não aconteça noutros países. O que nós estamos a falar, e por exemplo, discutir se o whistleblower deve ser remunerado e porque é que deve ser remunerado, eu acho que não deve ser. Quando falas de remuneração, tem a ver com negociação com a justiça para ter uma sentença eventualmente. Porque há muitas situações do whistleblowing em que a própria pessoa tem responsabilidade criminal. Isto são matérias muito, muito complexas. Dava para outro programa. Dava para outro programa, só o whistleblower. Ana Rita Duarte Campos teve a melhor pontuação da semana, 22 pontos. Bom, portanto, se é competitiva, sai daqui. E uma das melhores sempre. E se eu tivesse pensado melhor no Sim, foi um momento aí houve uma precipitação. Até minha a carregar aqui no botão. Exato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Um bom dia. Obrigada, bom dia.